Todo americano vai pagar mais pelo seu café, porque Donald Trump quer proteger esse cara. O plano envolvia intenções de matar Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Donald Trump quer manter esse cara fora da prisão. Eduardo Bolsonaro tem sido vocal na defesa do pai e chegou a pedir sanções contra o próprio país após a suposta tentativa de golpe do pai. Bom dia, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. E hoje eu vou falar de um assunto que eu nunca toco aqui no canal. Todos estão falando aí do Malafaia e os últimos ocorridos, onde a Polícia Federal pegou o celular dele e ele está em prisão tipo domiciliar. Não é prisão, mas ele está ali com a vida vigiada e limitada. Então todos os canais aqui de crítico estão falando sobre isso, mas eu não vou falar, mas eu vou mostrar para vocês o que os países lá fora, tipo Canadá, estão achando da taxação do Trump, do café e outros itens aqui do Brasil, porque a gente tem aqui o que os políticos brasileiros, sendo de direita, sendo de esquerda, eles acham. Mas o que será que acham uma pessoa do Canadá? Então, eu vi aqui esse canal desse brasileiro que mora no Canadá, que está fazendo um react de um canadense. O vídeo está dublado, tá? O vídeo está dublado, porque o rapaz é canadense. Esse aqui de barbinha é brasileiro, que mora no Canadá. Então, não me interessa se você tem políticos de estimação, se é de direita ou se é de esquerda, não me interessa. Presta atenção para você ver o que os canadenses estão achando dessa situação. Pai, e aqui está um gráfico que vai deixar os canadenses orgulhosos. É isso que acontece quando você elege um analfabeto. Ele é o melhor amigo de Donald Trump, pelo visto. E vocês vão pagar por isso. Donald Trump meteu uma tarifa de 50% no café do Brasil só para ajudar o Bolsonaro a escapar da prisão. Enquanto os estadunidenses vão ter que pagar muito mais caro no cafezinho de todo dia, os canadenses estão rindo e tirando um sarro dessa situação. No vídeo de hoje, a gente vai trazer um react de um vídeo que mostra como o mundo tá vendo o Brasil e esse rolê aleatório que uniu Trump, Bolsonaro e o café brasileiro. Vamos lá conferir essa treta internacional que mexe diretamente com o orgulho nacional. O cafezinho brasileiro no vídeo do canadense Klaus Kellerman. Dublado em português para vocês não perderem nada, sem delongas, direto pro vídeo. Bora lá pro react. Muitos refugiados estão passando fome. Bom, vou deixar a propaganda aí rolar, porque eu estou fazendo um react do vídeo. Nada mais justo do que ele ganhar o seu dinheirinho, né? Nada mais justo. Então deixa a propaganda rolar aí. Já que eu estou fazendo um react do vídeo direto. Eu não baixei o vídeo no meu PC para fazer o react, tá bom? Então agora vamos... Deixa a propaganda aí, vai. Quando ela estiver acabando, a gente tira aqui. Eu não sei se propaganda da Unicef dá renda, né? Então vamos tirar. Compatriotas canadenses, espero que o verão de vocês esteja indo bem. Os preços do café continuam subindo. Os preços do café dispararam 14,5% em julho em relação ao ano passado, mostram os dados da inflação. Isto é café de verdade, ok? Isto não é um copo vazio ao estilo Pierre Poli. Na verdade, estou tomando meu café da manhã e estou, na casa de campo, gravando aqui fora. É de manhã. Este café em particular, eu comprei na Costa Oeste. São grãos de café brasileiros torrados em uma lojinha em BC e eu comprei lá. Não foi muito caro. Então, do que eles estão falando quando dizem que os preços do café continuam subindo? Isso é notícia do Zé Pomo. A dublagem não ficou boa, isso é notícia dos Estados Unidos, ele disse. É isso mesmo. Este é um presente para os americanos, cortesia do homem economicamente analfabeto que eles elegeram como presidente.
Agora, veja como a história se desenrola, reportado na CNN. Lembrando, esse homem economicamente analfabeto que ele está se referindo é o Donald Trump, tá? Há pouco tempo, Trump ameaça tarifas de 50% sobre o Brasil se não parar o julgamento caça às bruxas contra Bolsonaro. Bem, ele cumpriu a promessa dessas tarifas de 50% sobre as importações do Brasil. Então, agora, quando empresas americanas querem comprar esse café, elas têm que pagar ao exportador brasileiro o valor que cobra pelo café e agora também precisam pagar um imposto tarifário de 50% do Trump para o governo dos Euaras. Mais uma vez, a dublagem falhou aí para o governo dos Estados Unidos, tá? Então, se você olhar para um gráfico do custo médio por libra do café nos Estados Unidos, reportado aqui no Yahoo Finance, bem, ele estava em torno de, seja lá qual for o número que está atrás da minha cabeça, mas você pode ver agora que o preço está disparando. Agora, por que Donald Trump seria burro o suficiente para colocar um imposto de importação de 50% em algo que quase todo americano consome todas as... Você escutou o que ele disse? Por que Donald Trump seria burro o suficiente para botar uma taxa onde só ia sobrar no couro dos americanos? Quer que eu te diga por quê? É porque o Donald Trump bancou ele bancou 8 de janeiro. Todo o dinheiro usado em 8 de janeiro, todos aqueles ônibus pagos, o dinheiro veio dos Estados Unidos. Ele bancou isso aí e colocou o Bolsonaro como chefe do que ele bancou. E agora eles se deram mal e ele tá nervosinho. Olha, eu não sou profeta não, mas ele pode se dar muito mal. Eles estão apostando na força bélica, eles estão apostando nessas coisas. Mas o Brasil, ele tem se comportado muito bem perante ao mundo. O mundo não vê o Brasil como um país que, sabe, que fere leis. E aí, olha lá, deixa eu parar de falar. Bora lá. Manhãs. Por que ele faria isso? Bem, para proteger esse cara, é claro. É por isso que agora todo americano vai pagar mais pelo seu café, porque Donald Trump quer proteger esse cara. Quem é esse cara? Agora, se você mostrasse essa foto para qualquer americano, você acha que eles sequer saberiam quem ele é? Mas a ironia aqui é que Donald Trump, porque quer proteger esse cara, colocou um imposto de importação em algo que todo americano consome todas as manhãs. Então, agora os americanos vão pagar mais pelo café por causa desse cara. Bem, na verdade não por causa desse cara, por causa de Donald Trump. Mas Donald Trump está fazendo isso por causa desse cara? Só um parênteses aqui. Não é por causa desse cara. É por causa dele mesmo. É por causa de Trump. Ele sabe que se Bolsonaro for preso, é um precedente pro próprio Donald Trump também ir preso. É só por isso, tá? Ele não tá preocupado com o Bolsonaro. Bom, só esse parênteses, mas vamos seguir. Esse cara, o nome dele é Bolsonaro. Ele é o ex-presidente do Brasil, estava sob investigação e passou por um julgamento e agora, como foi noticiado aqui, o veredito da sentença no julgamento do golpe para Bolsonaro do Brasil está marcado para setembro. A Suprema Corte vai decidir o destino do ex-presidente em um caso que divide a nação e que pode resultar em uma longa pena de prisão. Donald Trump quer manter esse cara fora da prisão, então ele está fazendo os americanos pagarem mais pelo café da manhã. Deixe-me ler alguns detalhes para você, porque é bastante interessante. O tribunal anunciou na sexta-feira que o painel de 5 juízes responsável pelo processo irá proferir decisões sobre as 5 acusações entre 2 e 12 de setembro. Uma condenação por golpe de Estado prevê uma pena de até 12 anos. Bolsonaro, em prisão domiciliar desde agosto, é acusado de orquestrar um plano para se manter no poder após perder a eleição presidencial de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. Ele nega as acusações. Os promotores alegam que Bolsonaro liderou uma organização criminosa que buscava reverter o resultado das eleições. O caso inclui acusações de que o plano envolvia intenções de matar Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que atualmente preside o julgamento.
Eles apresentaram mensagens, anotações manuscritas e outros materiais que, segundo eles, comprovam a conspiração. Claro, os advogados de defesa dizem que nenhuma tentativa de golpe foi realizada e que Bolsonaro permitiu a transição presidencial, o que enfraquece as... Isso é piada, né? Bolsonaro permitiu a transição de governo. O cara nem ficou, não quis saber de passar a faixa. E antes que o governo dele acabasse, ele se mandou. Ele se mandou antes que o governo dele encerrasse. Isso aí é fazer um governo de transição. Isso aí é... Bem, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixuvá. Hoje aqui o assunto... Eu sei que muitos vão ficar chateados com esse assunto. Mas... eu já estava com o saco cheio de ouvir todos os canais aí de crítica sobre Malafaia e sua arrogância. Então eu achei esse aqui meio que sem querer e estava dublado, porque esse rapaz ele mora no Canadá. É um brasileiro que mora no Canadá. E ele está fazendo um react dublado de um canadense aqui sobre o que o canadense pensa ou acha o que está acontecendo aqui. Olha aqui, então, qualquer reclamação... alegações de que ele tentou impedir o processo. Mas é aqui que a coisa fica interessante. É aqui que a história fica suculenta. Separadamente, o deputado brasileiro de direita, Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente Bolsonaro, que aguarda sua sentença, o Bolsonaro mais jovem tem sido vocal na defesa do pai e chegou a pedir sanções contra o próprio país após a suposta tentativa de golpe do pai. Seu filho disse na sexta-feira que se reuniu com o secretário do Tesouro dos Einai Seibuá. Eu não entendo por que a dublagem, na hora de falar Estados Unidos, ele inventa qualquer outra coisa. Sempre acontece, mas é a vida. Scott Bessent, esta semana como parte de sua campanha para garantir sanções contra autoridades ligadas ao julgamento de seu pai. Então Donald Trump atendeu ao pedido e impôs tarifas de 50% sobre as importações do Brasil. Agora essas tarifas acabaram de entrar em vigor e o preço do café nos Estados Unidos deve disparar, porque importar café e vender grãos de café é um negócio de margem pequena. E cafeterias que compram café e vendem café coado, esse é um negócio de margem pequena, e elas não conseguem absorver um imposto de 50% sobre esse produto. Então, se americanos, preparem-se para pagar muito mais pelo seu café, porque o seu presidente quer proteger esse cara. Não dá para inventar esse tipo de coisa. É isso que acontece quando você elege um analfabeto econômico. E então, qual é o plano de Donald Trump aqui? Ele vai fazer o café custar muito mais nos Estados Unidos. Então, acho que os americanos vão ter que reduzir o consumo de café. Você sabe o que acontece quando não toma seu café de manhã? Não se sente bem e fica mal-humorado. Talvez seja isso que os bonés significam. Aqueles bonés que eles usam, MAGA, Make Americans Grumpy Again. Acho que esse é o plano. É a confusão mais divertida e complicada. Eu gosto desse rapaz porque ele é debochado. Vamos lá, vamos continuar. É muito divertido compartilhar isso com vocês, porque, claro, no Canadá não temos tarifas sobre o Brasil, então o nosso café ainda é barato. E eu sei, estou tomando meu café em uma xícara de chá. Neosaldina muscular. Máxima potência contra as dores no corpo. Comparou, comprou o novo Nissan Kicks. Faça um teste. Vamos deixar a propaganda rolar aí, né? Até porque eu tô fazendo um react, né? Se de trazer minha caneca de café, eu escolho o Canadá. Mas aí está outro exemplo de uma política ridiculamente mal pensada e estúpida que só vai punir os americanos e deixá-los todos irritados. E sabe de uma coisa? Vou aproveitar o resto do meu dia e, mais tarde no jantar, vou fazer um churrasco e talvez desfrute de uma taça de vinho com a minha refeição. E o vinho que vou tomar é da Colômbia Britânica. Com certeza não vou tomar nenhum vinho que venha dos Estados Unidos. É nóis. Agora, aqui está um exemplo de uma política muito inteligente. Segundo reportagem do Robb Report, as exportações de vinho do Ibimari para o Canadá... Mais uma vez a loucura aqui da tradução. Ibimari. Como ele tira essa palavra, eu não sei. Estados Unidos. Despencaram 97%.
Os canadenses deram 97%. uma resposta contundente às tarifas de Trump e à retórica do 51º estado. Muito bem, canadenses. Agora sim, essa é uma resposta inteligente. E aqui está um gráfico que vai deixar os canadenses orgulhosos as exportações mensais de vinho do EUA para o Canadá, seguindo de forma bastante estável por décadas. Olha isso. Olhe para o final do gráfico ali, uma queda de 97%. E se você acha que isso não vai prejudicar o Zilaro, o principal mercado de exportação do vinho americano é o Canadá. Em 2024, o Canadá representou a maior fatia das exportações de vinho do EUA, com vendas no varejo superiores a 1,1 bilhão. Agora subtraia 97% desse valor. Em 2024, o Canadá foi um mercado significativo para as exportações de vinho do Sport EUA, representando cerca de 1/3 do valor total, e isso vale para destilados e todos os tipos de bebidas alcoólicas. E Donald Trump, com sua retórica, basicamente deu adeus a 1/3 do mercado de exportação dos Jäsen EUA para vinhos e destilados. E tudo o que posso dizer é: o vinho da Colômbia Britânica, o vinho de Ontário, realmente tem um ótimo sabor. Então tenham um ótimo resto de dia e aproveitem o restante do verão, todos os meus colegas canadenses. E para vocês, americanos que estão assistindo, talvez queiram pesquisar quem é esse cara e ler sobre ele, porque toda manhã, quando forem tomar seu café, podem se sentir muito bem sabendo que estão pagando mais para ajudá-lo. Ele é seu melhor amigo agora. Ele é o melhor amigo de Donald Trump, pelo visto. E vocês vão pagar por isso. A tarifa imposto do Trump ataca novamente. Eu gosto muito dele porque ele é debochado, né? É sensacional, pessoal. Vimos a visão agora de um canadense tirando o sarro dos estadunidenses pela burrice deste imbecil chamado Donald Trump, né? Bom dia, eu sou Jorge Luiz, este é o podcast Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco da música cristã, que para mim não é louvor. Louvor é aquilo que você faz e canta para Deus. Se você faz para ganhar dinheiro, aí é louvor a si próprio. Vamos ver, acho que já acabou, né, o react aqui, agora não é mais o que interessa, né? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Aí, se vocês quiserem, vão lá no canal desse brasileiro aqui, né? Ele é brasileiro. Vou botar aqui, ó, reagindo ao canadense que diz sobre Bolsonaro, Brasil e Trump. Como é que chama esse canal aqui? É o Canadá Diário Notícias. Canadá Diário Notícias, tá bom? Aí tá lá, vocês vão lá. E eu esqueci de falar que tem o QR Code da rádio aqui em cima, lá. QR Code, se você quiser instalar o aplicativo da rádio, é só instalar, tá bom? Aí você vai ouvir as músicas. Se quiser pedir alguma música, lá vai ter um espaço onde você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Fui, fiquem com Deus.